Olá pessoal, hoje estamos aqui com mais um episódio do Google Cloudcast, o podcast oficial do Google Cloud no Brasil, onde discutimos sobre transformação digital e a jornada na nuvem com executivos e especialistas do nosso time e também convidados especiais. Eu sou Daniel Leite, executivo de vendas da equipe de Google Cloud e seu apresentador. Aqui comigo para participar do bate-papo de hoje temos o Thiago Bittencourt Gil, que trabalha como Google Cloud Partner desde 2017. Atualmente ele é organizador do capítulo brasileiro do Meetup da FinOps Foundation e arquiteto de soluções. Já trabalhou como Analytics, tem experiência vasta em ambientes Google Cloud para empresas de grande porte, projetos de migração, projetos de dados e Analytics para o setor público e privado. Também vamos conversar com João Paulo Muniz, engenheiro de formação, que atualmente trabalha como engenheiro de dados na Rocks Partner e já foi gestor de Business Intelligence e planejamento financeiro. Belos currículos, hein, pessoal? Hoje os dois vão falar com a gente sobre um tema bem legal que é FinOps. Pessoal, tudo bem com vocês? Thiago, João, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Olá, Daniel, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. JP, é um prazer estar aqui com você. Fala, Thiago. Fala, Daniel. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Um prazer é todo meu. E vamos lá, então, falar mais um pouquinho aí de FinOps. É isso aí. Pra gente começar aqui aquecendo os nossos motores na conversa de hoje, deixa eu dar um pouco mais de contexto pro pessoal que está nos acompanhando. A gente sabe que a adoção das soluções de nuvem, elas propiciam, claro, uma agilidade para as companhias poderem entregar valor para os teus clientes internos e clientes externos. Além disso, a possibilidade também de contar com recursos de forma quase imediata, do tamanho das suas necessidades e, claro, permitir trabalhar com tecnologias de ponta, que é o que a nuvem vai trazer no final do dia, né? Utilizando muitos recursos que diariamente são utilizados por empresas em todo o mundo, e um grande exemplo é o Spotify, que nós já citamos em outros episódios aqui. Outra vantagem é ter uma possibilidade de estender todo esse poder não só para as pessoas e áreas específicas dentro de uma empresa, mas também para os colaboradores. E aí, claro, no final, favorecer a inclusão e o alinhamento entre as equipes sobre esses temas que são conversados. Por outro lado, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, correto? Administrar todo esse potencial traz grandes desafios. E dois deles eu quero citar aqui agora, que é a observabilidade e o controle de custos. Vou começar agora com o João e com o Thiago com uma pergunta já bem mais direta. Como vocês enxergam esse ponto que eu citei agora? Bom, Daniel, tecnicamente podemos pensar em otimização de custos, automação e observabilidade, lembrando do jargão just in time and just enough. O recurso necessário para executar o trabalho necessário, nem mais e nem menos. Ou seja, garantir que a empresa entregue todos os resultados esperados dentro da expectativa de custos e de prazos, sendo que todos os colaboradores devem ser responsáveis pelos recursos necessários para a realização das suas tarefas. Em 2018, teve um estudo da Gartner que fez uma previsão assustadora. Até 2020, 80% das organizações ultrapassarão seu orçamento de infraestrutura como serviço, devido à falta de governança, falta de otimização de custo, compromisso inicial equivocado e gasto com nuvem sem planejamento. Legal, Thiago. E acho que mais impressionante é esse mesmo estudo que você citou, também aponta aí que as empresas não estão preparadas para lidar com gastos milionários de consumo de infraestrutura como serviço. O investimento para a mudança de um modelo baseado em investimento de bens capital, que seria o CAPEX, né? Para um modelo baseado em despesa operacional, que seria um OPEX, é gigantesco. Acho que o que mais assusta nesses números é que essa pesquisa aí de 2018 não contava com um evento que mais acelerou a adoção da nuvem pública que aconteceu esse ano, que foi a pandemia. O maior desafio, segundo uma pesquisa da 451 Research, é administrar gastos, governança e inovação. Essa é uma das problemáticas que o FinOps veio se propor a resolver. Aí, legal que vocês citaram isso, eu também citei esse termo FinOps lá no início, né? Mas acho que vale a gente aclarar para quem está nos ouvindo. O que é exatamente FinOps? Vocês podem me responder? Bom, além da Fundação FinOps, que faz parte da Linux Foundation, que é uma organização que visa estabelecer diretrizes para boas práticas de governança e observabilidade de custos em nuvem, desenvolvimento de carreira, o FinOps também é uma mudança cultural. Esse modelo operacional é a maneira mais eficiente para as equipes gerenciarem seus custos de nuvem e, assim, equipes de finanças e de tecnologia conseguem se unir
para entregar mais rapidamente, enquanto conseguem manter o controle financeiro e de gastos operacionais. Legal, Thiago. Eu acho que também essa tomada de decisão distribuída, né, juntamente aí com uma mudança para os gastos variáveis que a gente comentou na nuvem, permite que as equipes de tecnologia façam parcerias de maneira eficiente com as equipes financeiras e de negócios, para a tomada de decisão mais informada, né, conduz aí também a uma otimização contínua. Os processos que o Thiago comentou do FinOps permitem que essas equipes operem em alta velocidade, melhorando a economia da unidade de nuvem, né? Então elas se tornam mais eficientes com os recursos utilizados. Eu acho que essa mudança habilita e capacita as equipes de ponta e permite que os membros de equipe em todas as partes do negócio participem do processo de aumento da eficiência, otimização da utilização de recursos e redução dos gastos. Existe uma mudança enorme, né, entre como a gente pensa em infraestrutura no universo estático e finito do servidor físico, que é uma realidade de muitas empresas ainda hoje que utilizam seus recursos em nuvens privadas aí de cloud ou na própria infraestrutura local, né, para a gente pensar aí como provisionar esses recursos de forma instantânea e quase infinita que a cloud nos proporciona. E com certeza essa capacidade quase infinita que a cloud proporciona, como disse o Daniel, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. No dia a dia, o FinOps pode nos auxiliar trazendo maior poder de controle sobre os custos, criando novos processos, automação, estabelecimento de novos rituais de acompanhamento, criação de equipes específicas que pensam o controle de custo, a governança, a observabilidade, a criação de relatórios e dashboards específicos para acompanhar essas projeções e também o engajamento de todas as equipes que conseguem manter uma cultura de melhoria contínua, não somente na entrega, mas também uma entrega com eficiência em gasto operacional. Não, legal, pessoal. E pelo que vocês estão me contando, é um modelo operacional que pode trazer benefícios reais para o dia a dia das empresas. Acho que esse é o ponto-chave. Se eu posso resumir um pouquinho do que vocês falaram, talvez esse seja o ponto-chave, né? Agora que nós já sabemos o que é, eu queria que vocês contassem para o pessoal que nos ouve qual a melhor maneira de implementar. E também, se puderem compartilhar algumas dicas de boas práticas que eu acho que faz total sentido nesse momento, né? Bom, a FinOps tem 3 pilares que são basicamente, no primeiro deles, a informação, onde a empresa deve garantir que todos os recursos estejam etiquetados da maneira correta, todas as instâncias sejam separadas por departamento, quem é o responsável pela criação, pela manutenção, seu ambiente de produção, seu ambiente de desenvolvimento. Assim a gente consegue criar uma base inicial de dados e também criar observabilidade e accountability. A partir dessa base de dados, conseguimos criar relatórios, dashboards e acompanhar os indicadores e também fazer projeções, além de conseguir comparar com benchmarks do mercado. Com esse controle, em conjunto com as equipes financeiras e de desenvolvimento, serão definidas projeções de gastos com recursos que serão a base do budget financeiro e dos forecasts ao longo do ano. Passada essa etapa, temos a fase da otimização, onde são pensadas as melhores maneiras de otimizar os recursos que geram mais custos, como política de deleção de recursos, de instâncias não utilizadas, de IPs, de discos, superespecialização de cargas de trabalho, utilização de instâncias preemptivas, contratos de uso contínuo para recursos que sempre precisam estar ligados. E na terceira e última etapa é a operacionalização. Nessa etapa, os processos rituais de acompanhamento são definidos com toda a equipe, buscando sempre uma maior atuação do processo para que tudo flua de maneira orgânica e, com certeza, automatizada. Falando em boas práticas, Daniel, a CIO.com listou recentemente algumas delas e eu vou trazê-las aqui para vocês. Uma delas, como eu já citei, a etiquetação de recursos, ou seja, criar tags para VMs, para base de dados. Isso é particularmente importante em empresas nas quais milhares de pessoas acessam centenas de recursos. No caso do Google Cloud, podemos utilizar as labels para marcar recursos e atribuir custos a departamentos, ambientes específicos e aplicações. Esses dados podem ser facilmente exportados para o BigQuery, futuramente utilizados em relatórios, dashboards no Visual Data Studio, no Looker. Outra boa prática é utilizar os recursos corretos de acordo com a demanda. Em outras palavras, não use um canhão para matar uma formiga. Você já parou para pensar se você tem a VM certa para a carga de trabalho e de computação que você precisa nesse momento ou está superprovisionando? Utilize o melhor da cloud. Use e pague apenas o que você precisa. Uma terceira boa prática é a racionalização dos gastos. Considere o uso de reserva de recursos, capacidade para a zona de disponibilidade específica dentro de uma região. Isso permite que você compre potência de computação que sabe que vai precisar a um custo menor do que a aquisição sob demanda. Uma outra excelente prática é criar aplicativos adequados para a nuvem. Se você é um negócio de transações de alto volume,
por exemplo, isso significa projetar aplicativos que consigam escalar horizontalmente, que tenham uma baixa latência, bastante resiliência e que permita que você adicione e subtraia recursos conforme necessário, melhorando a experiência do usuário e também sua otimização de custos. Bacana, Thiago. Eu acho que também para ajudar a gente a trazer um pouco aí mais para a realidade, podemos pensar aqui em alguns indicadores, né, KPIs, indicadores de performance, que podem ser usados para ajudar no acompanhamento do desempenho por meio de geração e reportes de dashboards, né, para facilitar aí o acompanhamento dos times quanto a esses indicadores. Eu acho que um primeiro exemplo que a gente pode citar aqui, Daniel, é um indicador de cobertura de compromisso de uso contínuo. O que seria o compromisso de uso contínuo? Na nuvem, por exemplo, na Google Cloud, ela te permite contratar previamente um recurso que você sabe que você vai utilizar por um longo período de tempo. Caso você use diariamente uma máquina por 24 horas por dia, você pode se comprometer a ter essa máquina aí contratada previamente por 1 ano a 3 anos. Isso pode trazer aí, Daniel, acho que descontos de até 70% no custo do serviço contratado, trazendo grandes benefícios às empresas que conseguem se planejar. Esse é um indicador que vai te falar de quantos dos seus recursos estão fazendo parte desse contrato de uso contínuo. Acho que um outro exemplo de indicador que a gente pode comentar é os consumos de recursos no final de semana versus dia de semana. Será que eu vou necessitar mesmo a utilização de um recurso específico no final de semana? Se esse recurso faz parte de um ambiente de desenvolvimento, por exemplo, possivelmente eu não vou precisar ter esse recurso aí rodando e consumindo recursos no final de semana, né? Como será que eles se distribuem entre ambientes de produção e desenvolvimento? Esse é um exemplo de indicador bastante importante. Um terceiro indicador que eu gostaria de comentar é o custo de nuvem versus o budget projetado. Para a gente medir os nossos gastos, saber se eles estão dentro da expectativa, é necessário comparar os nossos custos atuais contra um budget previamente projetado, né? A partir desse comparativo, a gente consegue saber exatamente o quanto que a gente está consumindo e o quanto existe um desvio entre a expectativa e a realidade. E quais são os ajustes que serão necessários para serem tomados para que a gente consiga atingir o budget aí previamente estabelecido com as áreas de negócio e também com a alta direção. Esse é um indicador primordial para ter um planejamento de gastos com recurso de nuvem. Um último exemplo, Daniel, que tem relação também aí com o ponto anterior que a gente comentou, eu acho que é um ponto muito importante que o Thiago também comentou agora há pouco, é qual a porcentagem de recursos que não tem label ou tag dentre todos os recursos de nuvem utilizados. Para o controle de gastos da minha empresa, é essencial que os recursos estejam categorizados entre produção e desenvolvimento, qual o departamento é responsável, qual é aquela aplicação que está utilizando o recurso, né? E qual a finalidade daquele recurso, sua localização, região. E para isso a gente pode se utilizar dos labels, que vão ser exatamente as etiquetas que vão nos dar essa informação. Essa organização vai permitir que os reportes de custos dentro da minha empresa tenham todas as informações necessárias para que os times possam analisar melhor seus gastos na menor granularidade possível e também vão servir de base para tomada de decisão e ações de otimização de custos. Bom, Daniel, além disso, tem uma prática que nem é tão recente, já foi amplamente citada no SRE do Google, a super especialização de instância. Como, por exemplo, no ambiente de desktop remoto, o seu session host pode ser uma máquina com alta memória, pouco CPU, não necessariamente muito disco, porque você pode se beneficiar de um servidor de aplicação, um servidor de armazenamento e também, assim como o Google orquestra sua infraestrutura com o Borg, o pai do Kubernetes, também podemos utilizar clusters especializados para orquestrar processos, rotinas, bancos de dados e não apenas microserviços. Dessa forma, conseguimos dar maior controle sobre a aplicação, automação, isolamento, controle de versão da imagem de base e um custo muito menor do que um serviço totalmente gerenciado. Alguns exemplos bem populares são clusters dedicados para MongoDB, Redis, Elasticsearch. Show, pessoal. Fiquei bem feliz com as informações que vocês compartilharam, deram um banho de loja sobre FinOps. Acho que todo mundo que está ouvindo também vai aprender bastante. Na verdade, já aprendeu, né? Porque vocês já citaram muita coisa legal. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Vocês podem citar alguma empresa que está aplicando o FinOps de alguma maneira? Olha, Daniel, no Brasil, com certeza Acordo Certo, uma fintech hoje é portada pelo BTG, de conciliação de dívidas. E mais uma vez, é muito difícil não citar o Spotify. O Spotify está aplicando FinOps de
de maneira corporativa e horizontal. Eles tornaram a otimização de custos como mais uma parte do processo de desenvolvimento diário. Criaram um plugin em sua plataforma de desenvolvimento que se chama Cost Insights. Essa ferramenta, Daniel, torna os custos de nuvem de uma equipe visíveis e acionáveis diretamente do ambiente de desenvolvimento. Assim, os engenheiros podem ver o impacto do uso da nuvem até o nível de produto e recurso e fazer otimizações onde e quando for necessário. Gerenciando os custos da nuvem do zero, você pode tomar decisões mais inteligentes que permitam continuar a construir, escalar e sem desperdiçar recursos. E o mais interessante, Daniel, que o João vai abordar agora, é que o Spotify colocou mais uma métrica em todas essas variáveis de FinOps. Eles também colocaram o custo do engenheiro para a sustentação da infraestrutura. Você pode dar um exemplo, João? Ótimo ponto, Thiago, bem lembrado. Pensando aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do Airflow, né? O Airflow é um serviço de gerenciamento e de orquestração de processos que é amplamente utilizado aí pelas equipes de engenharia de dados pelo mundo afora, né? Porém, ela é uma solução tecnicamente de difícil sustentação, que vai exigir de você uma equipe especializada para dar o suporte a essa ferramenta, né? Por outro lado, existem também soluções gerenciadas de cloud. No caso aqui, por exemplo, do Google Cloud, a gente pode citar o Cloud Composer, que é a versão gerenciada do Airflow. Ele vai fazer todo o gerenciamento para você e a sua equipe só vai ter o trabalho de basicamente utilizar o recurso e extrair o valor dele. Eu acho que esse é um exemplo das inúmeras possibilidades que a gente vai ter de economizar recursos de mão de obra especializados com soluções prontas que a cloud vai nos trazer. Eu acho que são poucas empresas, Daniel, que conseguem atingir esse nível de sofisticação ainda hoje em dia em relação aos custos de nuvem, igual o Spotify que o Thiago comentou. E essas empresas que conseguem atingir são justamente por conseguirem utilizar essas variáveis mais sofisticadas de mensuração, né, observabilidade, e vão conseguir operacionalizar todo esse processo de maneira que todos os times tenham ação sobre essa otimização de custos. Esse é o resultado que a gente vai ter quando a gente tem ferramentas de observabilidade implementadas que foram construídas tanto pelos times de engenharia quanto pelos times de finanças em conjunto. E assim são amplamente utilizadas por toda a empresa e vão trazer esse enorme benefício para todo mundo. Que ótimo. E eu, claro, né, vocês falaram bastante coisa, mas acho que eu consigo resumir, pelo menos, num pequeno grande aprendizado, o que vocês falaram aqui pra gente hoje, que é, se a gente pensa entre equilibrar a relação entre os custos e o valor agregado pro negócio, essa vai ser a chave do crescimento sustentável das empresas. Claro que tem muitas outras variáveis que vocês colocaram aí, não é diferente quando o assunto é investimento na nuvem, e isso que acaba sendo legal, né, essas premissas que vocês citaram, parametrização, customizações, da análise das equipes, acho que faz total sentido, principalmente até pelo momento em que a gente está vivendo e para ter os custos muito mais travados na nossa mão, na mão de operações, as áreas conhecerem eles, é muito legal. Espero que a minha conversa com o João e o Thiago tenha gerado insights valiosos para vocês que estão nos ouvindo. Infelizmente, nosso episódio do Google Cloudcast fica por aqui hoje. Eu agradeço o Thiago, agradeço o João pela participação no nosso Google Cloudcast. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Valeu, Daniel. Valeu, JP. Não esqueçam de etiquetar suas instâncias. Valeu, Thiago. Valeu, Daniel. Muito obrigado pelo bate-papo aí. Espero que tenha sido bastante produtivo aí para todo mundo.